amigos assinantes do Clube Tempo Dinheiro. Sejam bem-vindos aqui nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, e mais uma entrevista exclusiva. A pauta de hoje é algo que já vem sendo cada vez mais comentada nos últimos meses. Ou seja, é o mercado do sorgo, é um mercado uma cultura que o Brasil demorou para descobrir, poderia ter um patamar, um nível muito mais significativo do que tem hoje, mas parece que está ganhando terreno, por conta, inclusive, até dessa crise de grãos que estamos vivendo, e que vamos saber um pouco mais com nosso convidado, William Sawa, que é um dos líderes do movimento Mais Sorgo. Isso mesmo, movimento Mais Sorgo, que envolve vários agentes desse mercado, e também o CEO da Latina Series. William, seja bem-vindo aqui conosco, viu? Uma boa tarde para você que fala de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Giovanni, tudo bem? Tudo bem a audiência aí do Tempo e Dinheiro? Estamos aqui em Foz do Iguaçu, que é o elo de conexão do Brasil com a América Latina, né? Um polo importante aqui, logístico e fronteiriço, divisa Paraguai, Brasil e Argentina. As suas ordens, Giovanni. Tá, e como você está aí num polo de agronegócio, a gente sempre procura também saber, olha para a tua janela e como que está o clima hoje, William. Eu acabei de chegar no escritório, 40 graus em Foz do Iguaçu neste momento. 40 graus. 42 graus. E com possibilidade, com chuva no horizonte, como que está aí? Não, pancadas de chuvas regionais. Aqui nós estamos no oeste do Paraná e a situação está assim em geral. Pancadas de chuva e altas temperaturas. Meu Deus, que coisa. Bom, a safra andando, né? William, na minha introdução, eu peguei até um gancho de um material que você até me mandou. Estamos falando aí, provavelmente, de uma produção de sorgo equivalente a cerca de 4 milhões de toneladas. Quer dizer, isso cabe em 3 caminhões aí de soja, né, numa comparação meio esdrúxula. Olha, o Brasil começou tarde nessa cultura, o produtor brasileiro ficou muito preso a commodities exportadoras e deixou de lado essa commodity, que aliás, ou melhor, deixou de lado o sorgo, que aliás é um ganho exportador para os americanos e nós estamos fora desse mercado, não? Justamente. Na verdade, o produtor brasileiro está redescobrindo o sorgo. O sorgo é uma cultura que na década ali 1995 até 2005 foi uma cultura muito importante. Ela fazia parte da dobradinha soja-sorgo no centro-oeste brasileiro. E em um dado momento, o sorgo ele deixou de ser utilizado. Ele era uma cultura vista como uma cultura marginal. Ontem eu estava em reunião com um pessoal aqui que não é do Brasil, e eles falam, o sorgo é um mato, né? Eles tinham essa visão. Então, o sorgo, por ser uma cultura marginal, ele caiu em desuso, né, no mercado. O pessoal enxerga hoje no mercado também o sorgo somente como uma cultura muito mais para grão, sorgo-grão. Existe também o segmento do sorgo forrageiro, mas nós temos outras aplicações para o sorgo, que é, por exemplo, o uso dele como fonte de energia para queima em caldeira, que é algo muito novo também que a gente está discutindo aqui no Brasil. Quando você cita os americanos, que eles estão exportando muita coisa, os americanos estão dando muito mais uso à cultura do sorgo do que o Brasil. Exatamente. E recentemente, nós aqui no Clube Tempo e Dinheiro, a gente tem acompanhado esse processo por conta até mesmo dessa situação envolvendo, sobretudo, o milho, onde o sorgo é mais lembrado como cultura substituta, né? E aí nos surpreendeu um dado de exportação para a China, dos Estados Unidos, que foi considerado algo até fora da curva pelos próprios americanos, onde eles concentram parte do consumo para a ração e outra parte para a alimentação humana, que ainda nós não descobrimos esse nicho de mercado.
Ou seja, eu estou falando disso ainda, por lembrar também que já já vamos falar do etanol, para a gente fechar todo um quadro muito importante de demanda, né? Você já citou pecuária, por exemplo. Excelente pergunta. Nosso movimento Mais Sorgo, ele tem esse grande objetivo que é conectar a cadeia consumidora com a cadeia produtora e a indústria. Então, nós temos o agricultor, nós temos o consumidor e nós temos a indústria. E o que acontece hoje? Há interesse no Brasil por vários subprodutos que o sorgo pode gerar. Um exemplo, o grão do sorgo para consumo humano, farinhas especiais, o próprio etanol, que a gente vai entrar nesse assunto, mas o produtor não produz porque ele não tem segurança de que alguém vai comprar. A indústria não incorpora no processo produtivo porque não tem segurança que alguém vai produzir e entregar com constância, porque não é entregar um ano, isso tem que ser um fornecimento contínuo, para poder ter sempre uma cadeia de fornecimento permanente. E o consumidor, por sua vez, quer consumir, deseja, mas o produto não chega. Então, o movimento Mais Sorgo, ele foi idealizado justamente entre a Latina Seeds e a Embrapa Sete Lagoas por isso. Nós queremos conectar toda a cadeia em torno da cultura do sorgo. E o sorgo, ele não vem como um substituto do milho. Ele vem para ocupar a janela de plantio dele, que ele pertence. A maior região produtora de sorgo nos Estados Unidos não é plantado sorgo por uma questão de preço do milho. É plantado porque a região, o clima e a estrutura, ela é mais favorável para sorgo. E isso se reflete no Brasil. Nós temos regiões aqui no Brasil... É como a gente poderia até falar de sorgo como uma cultura principal para aquela determinada região, não simplesmente um quebra-galho no momento de incerteza de milho ou de outras culturas, ou seja, ele ser incorporado num calendário anual de produção, né, William? Justo, porque o sorgo hoje, ele está deixando de ser uma cultura marginal. Nós conseguimos aí, nos últimos anos o zoneamento agrícola para sorgo-grão, para sorgo-forragem, justamente para que seja possível ter seguro agrícola. Então, vamos usar um exemplo aqui, Mato Grosso do Sul, que é um estado que vai crescer muito em sorgo-grão nessa safrinha. Nós temos a janela ideal do milho. Algumas regiões, a janela ideal, segundo o zoneamento agrícola, que dá o seguro agrícola, vai até dia 25 de fevereiro. A janela do sorgo, por exemplo, em Ponta Porã, o grupo 3, o grupo 1 de sorgo, vai até 5 de abril. Ou seja, existe um zoneamento agrícola com uma janela maior. Então, o sorgo, ele nada mais do que vai ocupar a janela ideal dele de cultivo. Nós temos soja, nós temos milho, safrinha, e temos o sorgo, grão, safrinha. Ou seja, nós temos muito por crescer na cultura do sorgo. Nós plantamos mais de 40 milhões de hectares de soja, disso praticamente perto de 20 milhões vira milho, safrinha, e os outros 20 milhões de hectares. Grande parte, o sorgo está levantando a mão e fala, eu vou ocupar esse espaço. E vai ocupar com propriedade, porque realmente ele é uma grande solução. Quando a gente olha para a questão de investimento no fechamento de safrinha, quando a gente olha para pragas, vamos aí, bulicuts, que é o Balbulus maílis causado, enfesamento no milho, né? O sorgo não é acometido dessa praga. E a questão do clima, porque fecha a torneira, o que faz? Então vai uma cultura que precisa menos água, que é o caso do sorgo, ele tem necessidade inferior ao milho em relação hídrica. Então esses três fatores entregam o espaço que o sorgo realmente tem de direito durante a janela da safrinha. Nós falamos de aproximadamente 4 milhões de toneladas, né? E nós estamos falando mais ou menos do quê? De 2 milhões de hectares em produção? A última safrinha, nós tivemos aí aproximadamente 1,3 milhões de hectares e chegamos muito perto das 4 milhões de toneladas. Ou seja, não é nem 10% do milho, por exemplo, não. Estamos com tudo para crescer, mas esse crescimento passa pela cadeia de compra, ou seja, a indústria. Hoje, grande parte do nosso sorgo que foi produzido na última safra, ele terminou no mercado de rações. Por quê? A indústria de ração de aves e suínos descobriu o sorgo como uma matéria-prima complementar ao milho, com a grande vantagem, não tem o problema da aflatoxina, que tem no grão do milho. Então é uma grande vantagem para aves e para suínos, o fato de não ter a aflatoxina. Agora, você falou
dessa cadeia de pecuária e de suínos e aves, por exemplo, onde o forte é a tua região e mais para baixo aí Santa Catarina. É, teria oferta suficiente para atender essa região, ou vai ocorrer o mesmo que ocorre com o milho lá em Santa Catarina, que precisa buscar o produto lá no Mato Grosso para abastecer suas granjas? Quer dizer, naturalmente que para estruturar essa cadeia, a demanda vai precisar também ter oferta próxima, né, William? No caso aqui do sul, vai acontecer o mesmo processo do milho. Esse sorgo vai ter que viajar. Ele vai ser a região que tem maior potencial de produção aqui no sul. Hoje, no inverno, é a região norte do Paraná, especialmente a região do Arenito do Kaiowá, aqui próximo a Minas, essa região, que é tem uma grande área com total aptidão para a produção de sorgo no inverno. Existe agora trabalhos sendo iniciados em relação ao plantio de sorgo grão em Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul tem uma característica para uma vasta extensão de área produzida. Porém, está iniciando agora os testes de produção, ver qual janela que vai poder adaptar o sorgo grão, porque o Rio Grande do Sul, fora essa última safra que tivemos muita chuva, o Rio Grande do Sul vinha com 3 anos de extrema seca, perdendo áreas de milho, lavouras de sorgo. William, uma outra coisa também, esse grão teria que viajar, por exemplo, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul e Goiás? Esse grão, a gente acredita, pelos dados estatísticos que nós estamos levantando, esse grão ele vai vir principalmente do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E do norte do Paraná. Então nós vamos estar, porque a maior região produtora de sorgo grão no Mato Grosso do Sul vai ser a região centro-sul do estado. Porém, existe agora o grande mercado competidor, que é o etanol, né? O etanol pode abocanhar grande parte dessa produção de sorgo da ração. Eu ia chegar nesse ponto também. Quando você fala de ter uma cadeia de demanda, um segmento de demanda com previsibilidade da oferta, a gente pode estabelecer que essas biodestilarias desenhadas e construídas para operar com milho e sorgo, elas podem se tornar um fiel da balança nesse processo produtivo aí, nessa cadeia de consumo, ainda que possa desbalancear aqui e ali a oferta, William? Eu acho que inicialmente sim, porém vai ser a grande mola propulsora para incentivo de aumento de área plantada de sorgo grão no Brasil. Porque nós vamos ter mais indústrias confiando na cultura do sorgo grão, no grão, e aderindo ao processo produtivo usando o grão do sorgo como matéria-prima, além de ração para suínos e aves, que é onde termina grande parte do volume produtivo hoje. O pessoal do etanol vai também estimular o mercado a produzir, ou seja, o agricultor vai ter mais opções para quem entregar a sua produção. Lembrando que o subproduto da produção de etanol, ele vai diretamente atender um mercado muito grande também, que é a pecuária, né? Nós vamos gerar ali... o DDG, né? WDDG, DDG, então, isso também estimula muito o mercado da pecuária na região onde você planta o sorgo, você faz etanol. Nós entrevistamos recentemente aqui o Guilherme Nolasco, da UNEM, ele também comentando isso, que, aliás, graças ao DDG, as empresas estão se segurando bem, né? Porque o etanol não está remunerando, né? Para a gente continuar no etanol agora, vamos chamar etanol de sorgo, tá? Porque naturalmente que as usinas estão configuradas para operar muito mais com milho. Nós temos aí a Cerradinho Bio, tem também a da Embasa inaugurada no Mato Grosso do Sul, e tem mais uma também para o Mato Grosso do Sul a ser inaugurada no final do ano, né, Guilherme? William. Sim, tem as unidades Mato Grosso do Sul já vão para receber grão de sorgo também. Tem uma indústria nova também em Balsas, no Maranhão, que está em construção, já toda preparada para sorgo grão. Existe uma empresa também, uma cooperativa no Alagoas, que estava na plataforma somente cana, depois ela transformou para híbrido, para milho, e agora também no final do ano já fez os testes e também vai trabalhar com grão de sorgo. E olha, eu acredito que é uma grande tendência a essa questão da hibridagem das usinas, ou seja, como falou a Cerradinho,
e outras tantas que nós temos no Centro-Oeste e São Paulo já estão olhando para isso também. Híbridos, cana-milho e sorgo. É uma tendência de mercado. Então, se a gente parar para observar, vamos pegar a referência Estados Unidos aqui, que é uma referência que a gente está usando desde o começo da entrevista. Os Estados Unidos, 1/3 de tudo que produz de grão de sorgo vira etanol de sorgo lá nos Estados Unidos. 10 milhões de toneladas de grão os Estados Unidos produzem aproximadamente. 3 milhões vira etanol. O Brasil está produzindo 3.800 de grão. Então, imagina se a gente ir para a proporção, a gente poderia ter 1/3, 1 milhão de toneladas de grão já poderiam transformar em etanol imediatamente. É verdade. William, naturalmente que o grande benefício do ponto de vista de custo do grão, vis-à-vis a sua, como se diz, a sua resistência, é o pouco gasto que o produtor tem para cultivar frente a outras culturas, como o milho, por exemplo. Com um grau de energia e calorífico, pouca coisa menor que o milho também, assim, nada muito expressivo, mas dá muito bem para alimentar e para tanto os animais, quanto também gerar energia suficiente no processo produtivo. Pois bem, na medida que o mercado começa a demandar cada vez mais milho, ainda sem esse lastro produtivo para trás, do ponto de vista de expansão muito acentuada, vocês não temem que esse esforço de estruturar essa cadeia possa ir para o espaço, porque certamente o produtor vai acabar incorporando essa demanda no seu preço, né? Agora precisa ver se o custo realmente é algo que possa ser compatível em que esse reajuste não seja exagerado, né? Certo, vamos lá. Quando você planeja dentro da sua fazenda fazer uma produção, então vamos fazer uma soja verão, vou fazer milho, safrinha e sorgo, grão na safrinha. Quando eu olho para a soja, a cultura de verão principal não se discute. Quando eu olho para o inverno, eu tenho a melhor área, dentro do melhor zonamento eu faço milho, onde eu faço o máximo de investimento possível. Então eu vou ter um investimento no milho, por exemplo, um número aqui 10. O sorgo, normalmente o investimento ele é 5 a 6, na mesma proporção. Então eu vou ter um investimento e um retorno no meu milho plantado dentro da janela ideal, com o investimento tecnológico que ele precisa ter, porque hoje no Brasil é referência em potencial produtivo de grão de milho. Então, quando ele olha para o sorgo, ele não pode olhar para o sorgo como uma cultura marginal. Ele vai ter que fazer o investimento que a cultura também necessita. Fertilização, inseticida, fungicida, alguns casos herbicidas de dessecação, herbicida pós-emergente, até fechar a colheita. Esse investimento no sorgo ele é muito menor do que o milho, ou seja, uma cultura que exige menor investimento em relação à quantidade, tipos de insumos que utiliza. Então, é natural. Milho eu gasto 10, sorgo eu vou gastar 5 a 6. Isso é natural, dentro da cadeia produtiva. Então, meu retorno no milho ele vai ser A, o meu retorno no sorgo vai ser B. Mas você vai plantar o sorgo dentro de uma janela que você vai ter muito menos problema e menos risco de perder dinheiro do que você arriscar com o milho fora da janela ideal dele. Mesmo que você invista menos no milho, eu tenho risco de clima e risco de pragas no milho, a tendência de perder dinheiro é muito maior do que no sorgo. Então, por isso que o sorgo vai ocupar o espaço dele. A referência do grão hoje no mercado, ele é soberano. Então, tivemos casos, a referência máxima é o grão do sorgo vale 80% do grão do milho. Mas já tivemos casos de regiões pagando aí 87%, 92%, 95% do valor do grão do milho. E aí uma informação importante no etanol é que 1 tonelada de etanol, 1 quilo de etanol, ou seja, 1 quilo de grão de sorgo, 1 quilo de grão de milho, produz a mesma quantidade de etanol e gera a mesma quantidade de DDG ou WDG. Então, esse ajuste de valor de mercado do grão ele vai acontecer. Por quê? Na ração também. Mesmo a questão de energética, a questão de amido, em geral, sendo um pouco inferior ao milho, mas no ajuste da dieta, o fato de não ter aflatoxina, o fato de você ter um grão com uma digestibilidade muito boa para a suinicultura, avicultura, ele vai fazer com que o preço vá se equiparando possivelmente ao milho. Mas a referência ainda sorgo no Brasil ainda é milho.
Maravilha, maravilha. William, para a gente ir concluindo, duas questões. Aquele dado de volume área que nós citamos do IBGE um pouco atrás, eles não estão capturando ainda as expectativas para esse meio de safra, para esse meio de ano agora, porque ainda os números não estão fechados do ponto de vista do que realmente vão deixar de plantar de milho e quem vai entrar com algodão no lugar do milho, quem vai fazer feijão. Ainda a coisa está um pouco nebulosa ainda, né? Esse é o ponto. Então, existiria alguma previsão, pelo menos do ponto de vista da sua empresa, já que você tem que trabalhar com planejamento, de quanto pode haver esse crescimento em área, ou pelo menos em produção também, para agora até concluindo aí essa safra lá para agosto, por aí, setembro? E, segundo, qual hoje a cotação da saca ou tonelada de sorgo aí no mercado? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de sorgo, esse ano é um ano assim, todas as previsões elas estão incertas. Tanto que a gente não consegue fechar ainda a estimativa de quanto de milho vai deixar de ser plantado, ou quanto de milho vai ser plantado. O clima está bem ainda instável. Algumas regiões que previa que ia atrasar a soja adiantou, deu tempo de entrar milho. Então tem de tudo no mercado aí, está muito assim, aquecido ainda a janela de plantio. Tiro para todo lado agora, viu? Avançando um pouquinho mais aí agora em março, acho que vai clarear. Mas eu acredito, assim, as estimativas que a gente havia feito é que o crescimento ia se manter, ou seja, a tendência de crescimento era de novamente repetir acima dos 30% de área plantada. Então, de 1,2 milhões de hectares, 30%, a gente teria aí mais agregaria uns 350, 400 mil hectares, chegaríamos perto de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil hectares. Mas se o clima continuar, a indústria tem muito estoque de semente que foi feito de sorgo, e eu acredito que podemos ter a grata surpresa de chegar perto dos 2 milhões de hectares plantados, se assim o clima permitir e se assim realmente confirmar a diminuição de área de milho plantado. Então, o mercado está um pouco incerto, mas eu acredito aí, manteria os 30% de crescimento, podendo ter a grata surpresa de chegar perto das 2 milhões de hectares plantados. Perfeito. Em termos de valor, qual é hoje a cotação, William? A cotação hoje ainda é o que nós, através dos movimentos, queremos começar a implementar, queremos ter uma referência nacional. Ela é muito regionalizada por praça e por compra. Então, por exemplo, existe uma praça forte de compra de grão de sorgo na região do Goiás, principalmente ali Rio Verde, naquela região de Jataí. Existe outra praça que se está formando de compra de grão de sorgo, ali na região de Dourados. Aí nós temos outra praça que é Uberlândia. Então, dependendo da praça é o valor. Mas, fazendo levantamentos aqui, nós já vimos preço na semana passada, contratos futuros de grão de sorgo, sendo negociado de R$ 32 a R$ 42 reais a saca de 60 quilos. Futuro, ou seja, para entrega em julho e agosto. É uma referência boa quando a gente olha para milho, algumas praças falando de 46. Então, a relação está muito perto ali do 80% a 95% do valor do milho. Mas isso daí a gente nós poderíamos considerar como uma média, né? Uma média ali, eu diria assim, R$ 38 reais a R$ 40 reais o saco hoje. Tá certo. Maravilha, então. William Salwa, foi um prazer tê-lo conosco aqui, mostrando um pouco dessa realidade do sorgo e como a gente espera que isso venha acontecer. E oxalá a gente torce para que isso aconteça, não só fortalecendo o agronegócio, como também criando mais uma válvula de segurança, né, para o produtor, para a indústria e para todos os agentes desse mercado aí. Muito obrigado por sua presença aqui, viu, William? Obrigado a você, forte abraço. Até mais. Movimento Mais Sorgo, aqui na presença do William Salwa, que também é o CEO da Latina Seed, mostrando um pouco dessas condições que se apresenta para a realidade do mercado do sorgo, né? Um grão multiuso, pode-se dizer assim, e que apresenta características cada vez mais
consolidadas, parecidas com o milho, e não deixando nada para trás aí em termos de qualificação, por exemplo, tanto para bioenergia, etanol de sorgo, por que não, e para pecuária. Ainda brasileiro precisando descobrir o sorgo como alimento humano. A entrevista exclusiva de Tempo e Dinheiro fica por hora aqui. Até amanhã, muito obrigado.